irmãos, que bom estar com vocês de novo. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja me assistindo. De qualquer forma, desejo que você esteja bem, de saúde, seja com alegria, com paz no coração. Desejo que você esteja tendo uma semana abençoada por Deus. E se houver alguma enfermidade, se houver alguma turbulência na sua vida, coloque nas mãos do Senhor. Ele nos assiste, Ele nos guarda, nos abençoa. E quando erramos, mas reconhecemos o erro, confessamos a Ele, Ele também nos perdoa. Então, amados, temos tudo para estarmos alegres, felizes e em paz com Deus. Ao contrário do mundo, o mundo não está bem. E se você pensa que vai melhorar alguma coisa, ele vai de mal a pior. Vamos entender isso hoje pela palavra. Amém? Você pode compreender isso? Então eu vou ler um texto bíblico, 2 ou 3 versículos só, lá no livro de Lucas, onde eu venho já falando com vocês há alguns dias. Hoje nós vamos falar sobre o versículo 54 a 56, portanto apenas 3 versículos no capítulo 12 de Lucas. E depois vamos fazer uma breve oração. Amém? Então preste atenção. Disse Jesus ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover. E é verdade, assim acontece. E quando notam que sopra um vento do sul, dizem que fará calor. E é assim que acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época? Somente até aí. Feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus e amado Pai, somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. E por mais uma vez, Senhor, esta oportunidade de falarmos aos Teus filhos, explanarmos a palavra, refletirmos nela, meditar, porque realmente é tempo de meditar. E eu tenho certeza, meu Pai, que os Teus filhos estão sendo ricamente abençoados, desde que, obviamente, levem a sério, compreendam a palavra e a obedeçam. E é por isso, Senhor, que eu Te agradeço por esta oportunidade. E desde já Te peço, Senhor, que a unção do Teu Espírito venha sobre todos nós. Não apenas sobre mim para falar, mas sobre o Teu povo para Te ouvir, para ouvir a Tua voz, que não seja a minha voz propriamente dita, mas seja o Teu falar, que chegue ao coração dos Teus filhos para os abençoar. É isto, Senhor, que eu Te peço e, obviamente, já Te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém e amém. Então, amados, esse é um texto até bastante curto. Ele está relatado também lá em Mateus. Em Mateus, no capítulo 16, do versículo 2 a 3, está relatado também, e lá inclusive consta que quem fez as perguntas foram os fariseus, os saduceus, sempre aqueles encrenqueirozinhos, aqueles hipócritas, aqueles falsos, aqueles incrédulos, e que cuidavam muito do seu bem-estar, mas não cuidavam daquilo que faz parte do temor a Deus, ou seja, da obra que Tu tens feito na face da terra, que o Senhor tem feito na face da terra. Mas, irmãos, eu quero, nesses 3 versículos, deixar bem claro para os irmãos que é tempo de nós interpretarmos
e entendermos o que está se passando na face da Terra. Eu não quero que fiquem apavorados achando que o mundo vai acabar amanhã. Não é bem por aí, apesar que para cada um de nós que baixa a sepultura, veja bem, a nossa parte aqui nesse mundo acabou, se é que vamos para o céu. Depende de nós mesmos, obviamente, segundo o que Deus falou, aquele que crê será salvo, etc, etc. Mas aquele que crê obedece, e aquele que crê, preste bem atenção, pratica. Aquele que crê, ele ama. Ele não apenas obedece, ele pratica a palavra, ele ama a palavra, porque ele ama a Deus. E quem ama uma pessoa, ama o que ela diz também. Ama as suas palavras. E se é a palavra de Deus, nós temos que amar, temer. Temer não no sentido de ter medo, mas sim respeito. Respeito, porque ele é o único ser existente que pode fazer o que quiser. Ele nos dá vida, nos tira a vida, nos dá saúde, nos tira a saúde, se for preciso. Ele move os ventos, ele move as temperaturas, ele move tudo. Ele é o único que tem poder para isso. Não pensem que muitas coisas que se diz, é do diabo, tal, nem sempre é do diabo. Na maioria das vezes é o próprio Deus. Agora mesmo estamos passando por uma situação difícil, que é essa pandemia. Já houve coisas dessa espécie na face da Terra, cada uma por sua vez, e cada uma com seu recado, e o recado praticamente é sempre o mesmo. É como se Deus estivesse, através dessa pandemia, dizendo, olha, eu estou vivo, eu estou aqui. Quem manda sou eu, quem determina sou eu, quem rege sou eu, não são vocês. É como se ele dissesse assim para a humanidade, olha, prestem atenção, consertem suas vidas. Existe um Deus, e esse Deus sou eu, no caso, nosso Deus. Podem compreender isso? Então, amados irmãos, é isso que Deus está falando, e ele aqui está, através de Jesus que está dizendo isso, está até um pouco zangado conosco. Vamos entender isso através da palavra. A palavra começa dizendo assim, desculpa que eu... O título, segundo a Sociedade Bíblica do Brasil, é Os Sinais dos Tempos. Então diz aqui assim, Jesus disse ainda às multidões, disse ainda porque ele estava dizendo outras coisas, ele já tinha dito que traz fogo e divisão à terra, já tinha falado sobre várias parábolas, a parábola do rico tolo, falado sobre as preocupações, a parábola do servo vigilante, tudo isso eu já repassei para vocês. E disse ainda às multidões, agora é ele falando, presta atenção. Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que os homens se acostumaram com certas situações na atmosfera que conseguem antever que vai ou não vai chover. Até hoje nós fazemos isso, olhamos assim, o céu um pouco escuro, bastante nublado, ventos daqui, ventos dali, e a gente tem praticamente a certeza que vai chover. E, via de regra, chove mesmo. Ou vice-versa. Ele diz também assim, quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor e assim acontece. Então, da mesma forma com a chuva, também com o calor. Nós, seres humanos, nos habituamos a compreender os acontecimentos atmosféricos pelos indícios que aparecem nos céus. A gente percebe o clima. Agora, veja bem uma coisa. Uma das provas que estamos chegando aos finais dos tempos. Hoje em dia, isso já não é tão fácil de prever. Obviamente que agora existem aparelhos modernos, a tecnologia moderna,
através de radares, computadores e satélites e tudo, que eles localizam onde está o vento, em que direção ele vai, se vai dar furacão, se não vai dar furacão. A tecnologia que é dada por Deus, lembre-se sempre disso, toda ciência que chega ao homem é dada por Deus, porque Ele é o único que é onisciente, que sabe tudo. Podem compreender isso? E se Ele sabe tudo, é Ele que nos ensina. A medicina, tudo é de Deus. Agora, se os homens usam para fazer o que não presta, aí o problema é do ser humano, não é de Deus. O problema é dele. Pode compreender isso? Eu não sei como explicaria melhor a você, mas, por exemplo, Deus deu ao homem a ciência de fazer uma faca. E você usa a faca para cortar hortaliças, para cortar uma fatia de carne, para cortar um peixe, para isso, para aquilo tudo que é útil. Mas há quem pegue uma faca para matar, assassinar, retalhar outras pessoas, não é? Então, quem usa a ciência, o resultado da ciência, para fazer coisas que não prestam, essa pessoa vai prestar contas a Deus. E o problema aí não é de Deus, é da pessoa. Agora, se usarmos para aquilo que Deus indicou para ser usado, é outra coisa. Para aquilo que Deus fez com que o homem compreendesse para criar as coisas. E, aliás, isso é uma outra característica do ser humano com relação a Deus. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e o homem tem condições de criar, sim, as coisas, determinadas coisas, obviamente, dentro dos seus limites, assim como Deus é o grande criador de todas as coisas. Podem compreender isto? Mas vamos voltar ao nosso assunto. O que Jesus estava aqui um pouquinho, eu não digo, não sei se dizer irritado ou meio chateado mesmo, porque os hipócritas, os fariseus, os saduceus pediram a ele um sinal, tal. Lá em Mateus diz isso, que eles pediram um sinal. E Jesus então falou estas palavras com muita precisão, vamos dizer assim, com muita propriedade, para que os homens refletissem. Olha, quando vocês veem a nuvem subindo no oeste, vocês acham que vai chover. E é verdade, chove mesmo. E quando sopra o vento sul, dizem que vai fazer calor. E é verdade, acontece mesmo. Aí diz assim, se vocês sabem... Olha, ele aí chama o ser humano de hipócrita, hipócritas. Ele estava falando aos fariseus, né? Vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, ou seja, os sinais dados pela natureza divina. Você sabe interpretar, olha, está com essa nuvem assim, vai chover, olha, está o vento vindo do sul e tal, vai fazer calor. Vocês sabem interpretar, ou seja, vocês não são exatamente burros, vocês são mesmo ignorantes e não burros. Podem compreender isto? Se vocês sabem interpretar isso, olha o que ele diz agora. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e dos céus, mas não sabem discernir essa época? Ah, é aí que mora o problema. O ser humano é dado a entender as coisas e ele sabe, ele raciocina, Deus deu a ele raciocínio e ele sabe entender as coisas. Mas ele não atenta para o principal, que é exatamente o que acontece quando Deus permite essas situações como essa pandemia, como esses vamos dizer assim, enxurradas que estão havendo por aí, de chuva, esses esbarrancamentos de morros, matando gente. Agora mesmo morreu em São Paulo 20 e tantas pessoas. Já tinham morrido vários na Bahia, já tinham morrido vários em Minas Gerais. Quantos já não morreram aqui no Brasil? Quem mora aqui no Rio de Janeiro lembra do morro do Buba, sei lá em Niterói, que saiu matando um monte de gente. Gente, nós vemos isso todo dia. E isso são os recados de Deus.
Isso é Deus dizendo, gente, convertam-se a mim, reconheçam que eu existo, aproximem-se de mim, consertem as suas vidas, sejam dignos, sejam enfim, compreensíveis, vocês não estão vendo o que eu estou proporcionando na face da terra? Então voltem-se para mim para que sejam salvos, para que sejam perdoados, para que possam galgar os céus. E o que mais me entristece, irmãos, nisso tudo, é que até alguns crentes têm dificuldade de entender isso. Talvez porque não leem a Bíblia, ou se leem como quem lê um livro de história, um livro de Eça de Queiroz, um livro de outro autor qualquer. Tem que ler como sendo a palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia como sendo a palavra sublime do nosso Deus, falando a nós, falando aos nossos corações, às nossas mentes, por assim dizer, na realidade, à nossa alma, ao nosso espírito. Mas nós não acordamos para a realidade. As pessoas continuam as mesmas, fazendo as mesmas coisas erradas, fazendo as mesmas besteiras, leem a palavra de Deus e não aprendem, não sabem a quem obedecer, não sabem a quem dar honra, como diz a Bíblia, dai honra a quem tem honra, não sabem honrar as suas lideranças, não sabem honrar os seus pais de família, não sabem honrar as suas mães, honrar as suas esposas ou os seus maridos, não sabem. E a palavra de Deus nos deixa claro que esses sinais são sinais dos fins dos tempos. Cristo está à porta. Não demora para nós partirmos deste mundo. Podem compreender isso? Claro, se eu partir deste mundo, vão ficar outras gerações aí, mas um dia até mesmo eles vão partir. Os irmãos podem compreender isso? A verdade, irmãos, é que nós temos que consagrar as nossas vidas, santificar as nossas vidas, deixar de perder tempo com coisas mundanas. Eu já passei por isso, irmãos. Eu já tive minha fase ruim também, de perder tempo com coisas mundanas. Mas pela graça de Deus, o Senhor me tocou, eu acordei para a realidade. E é isso que Deus está fazendo. Está tocando a cada um de nós, seres humanos, para nós cairmos na real. Tem gente se importando com coisas terríveis, sem nenhum nexo, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem nada produtivo para um cristão. Tem gente gastando tempo com coisas sem nenhum proveito, enquanto que não tem preocupação com as coisas de Deus. Tem muitos que ainda têm pelo menos o zelo de ir à igreja, graças a Deus, e isso obviamente os ajuda muito, porque a cada dia se alimentam e aprendem um pouquinho mais. Mas tem alguns que nem querem nada com a igreja. E há quem queira alguma coisa com a igreja para levar vantagem também. Tem de tudo, na realidade tem de tudo na face da terra. Mas nós que temos um raciocínio, que somos ajudados pelo Espírito Santo de Deus para compreender as coisas, porque as coisas de Deus, as coisas espirituais, se discernem pelo Espírito, são discernidas pelo Espírito também. Não é ficando sábio nas coisas mundanas, nas coisas físicas do mundo, que eu vou poder discernir as coisas de Deus, não. Às vezes o leigo, o ignorante, compreende melhor as coisas de Deus do que um doutor. Amados, é hora de acordar para a realidade. É hora de nós abrirmos os olhos, percebermos o tempo espiritual, não é mais o tempo físico. O tempo físico está descontrolado. O homem fez tanta coisa errada na terra e continua fazendo.
São governantes dizendo que estão fazendo coisas boas, estão destruindo as suas nações, e eles não estão nem aí. Eles pensam, bom, eu enriqueço, vou viver em outro país, isso aqui que se dane. Amados, é uma tristeza. Mas nós, servos de Deus, temos que ver essas coisas e orar por aqueles que estão enterrados até o pescoço nessa falta de sabedoria. Precisamos orar por eles, precisamos pedir a Deus e precisamos também dar exemplo. E o melhor exemplo é viver o Evangelho. É viver aquilo que é saudável, que edifica, que abençoa, e não aquilo que nos traz problemas, aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos traz mágoas, aquilo que nos traz, enfim, desentendimentos. Temos que acordar para a realidade. Temos que entender que Cristo está às portas e que no momento certo, oportuno para Deus, Ele virá. E a nossa vida está por um fio. E se não cuidarmos da nossa coroa, a palavra de Deus diz isso. Cuidado para que ninguém roube a tua coroa. Mas a coroa da vida, aquele que alcança, não a perde mais. Há aquele que vive as bênçãos divinas sem chegar ao auge da sua salvação e ainda desvia. Ele não perde a salvação, ele perdeu porque ele nunca realmente a completou, nunca a achou realmente. A Bíblia fala sobre essas pessoas que já provaram do reino de Deus, mas retrocederam, se perderam. A Bíblia diz que é até impossível recuperar esses para Deus. O mundo jaz no maligno. E cuidado com aqueles crentes que já foram crentes, já foram descrentes, agora são crentes, agora voltou a ser descrente. Cuidado, que esses são carregados de demônios, porque é isso que a Bíblia diz. Então, meus amados, vamos regular a nossa vida pela palavra de Deus e compreender que os tempos estão acabando. Ore por seus filhos, ore por seus familiares todos, ore pelos seus patrões, ore pelos seus empregados, ore pelos seus cônjuges, ore pelos seus pais e avós e filhos e etc. E gaste o seu tempo lendo a palavra de Deus e clamando ao Senhor pelas coisas ao seu redor, para que você viva mais tranquilo e em paz com Deus. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer compreender essas verdades santas. Medite nisso. E até quarta ou quinta-feira, quarta-feira em Jardim América, quinta-feira em Jardim Primavera, onde lá estaremos, se Deus quiser, para junto com os irmãos louvar e adorar a Deus. Façamos agora uma oração para encerrar esta gravação. Feche os seus olhos onde você estiver. Curve a sua cabeça em sinal de respeito e temor a Deus. Eleve a Ele os seus pensamentos. Querido Deus e eterno Pai, só Tu, Senhor, sabes o porquê dessas palavras. Essas palavras são Tuas, Senhor. Essas palavras não são do pregador. É a Tua palavra. Que ela possa, Senhor, fazer morada nos corações alheios. Que ela possa fazer morada no coração e na mente dos Teus filhos. Que essas palavras possam fazer acordar para a realidade muitos que estão gastando seu tempo com o nada. Como diz a Tua palavra, correndo atrás do vento. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a andar em santidade na Tua presença. Perdoa as nossas faltas. Dirige-nos com Teu Espírito, ó Pai,
E como eu sempre costumo te pedir, Senhor, conserta as mentes, porque foram estragadas pelo pecado do homem, Senhor. Pelo pecado do primeiro homem, as mentes humanas foram estragadas. Mas tu, Senhor, podes trazer ao conserto, tu podes realmente reestruturar as nossas mentes, ajudando-nos, Senhor, a entender a tua vontade, dirigindo-nos com teu Espírito Santo e abençoando os nossos dias que ainda faltam aqui nesta terra. Perdoa-nos, abençoa-nos, dirige-nos com teu Espírito Santo. Te pedimos isso, te agradecemos também pela saúde e pela paz dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e que a graça de Jesus e que o teu amor, a comunhão com o teu Santo Espírito, esteja em nós, sobre nós, todos os dias das nossas vidas. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém e amém.